Olá, seja bem-vindo novamente. Meu nome é Robertson e neste tutorial nós vamos falar sobre prescrição de medicamentos utilizando o prontuário da ER Clinic. Este recurso de prescrição de medicamento que nós oferecemos é graças a uma parceria que nós temos com a empresa Memed, que é especializada em prescrição de medicamento, ok? Então nós vamos direto para a prática. Uma vez que você já está acessando o prontuário do seu paciente, que o atendimento já está aberto, ok? Nós vamos localizar no nosso menu do lado esquerdo a opção de prescrição, ok? Quando nós clicamos ali, então, no botão de prescrição, nós já estamos habilitados a começar a prescrever os medicamentos, né, para esse paciente. E essa prescrição pode ser manual, eu adicionando um medicamento por vez, né? Ou eu também posso trabalhar com os meus próprios modelos de prescrição. Então, se eu trabalho com alguns protocolos, né, eu posso gravar esses protocolos para mim ter uma emissão mais rápida ainda, ok? Em geral, a prescrição utilizando a R-Clinic, você vai levar cerca ali de 1 minuto ou menos para prescrever o medicamento para o paciente. E o legal é que ele suporta tanto prescrições que você imprime no seu receituário padrão, né, quanto também prescrições digitais, né? Então você pode também habilitar a sua assinatura digital para poder estar emitindo no formato digital sem a necessidade da impressão, ok? Então você vai optar o que é melhor para você, o que é melhor para o seu paciente, ok? Se você trabalha com modelos, então, de prescrições, né, você vai buscar o modelo que você já cadastrou. Eu tenho aqui um exemplo de um pós-cirúrgico de catarata, né, pós-operatório de catarata. Então, se eu selecionar aqui essa prescrição, o sistema automaticamente já preenche aqui conforme eu gravei, então, esse meu modelo, ok? Então, essa é uma das formas. Claro que agora eu poderia já está indo para a parte da geração da prescrição, ok? Mas eu quero mostrar também que existem outras formas, né, que eu posso estar prescrevendo, informando individualmente cada um dos medicamentos, ok? Um adendo importante para esse recurso. Toda vez que eu for prescrever um medicamento e esse paciente já tem relatado no prontuário dele na área específica das alergias, e se eu for prescrever algum medicamento que tenha algum componente que seja alérgico para aquele paciente, haverá uma notificação aqui no sistema, ok? Esse sininho aqui haverá um alerta, aparecerá no próprio medicamento ali que existe então, né, uma alergia, ok? Outra questão também que o sistema automaticamente detecta, se você está prescrevendo algum medicamento que foi descontinuado, tá? Até mesmo pela Anvisa, ok? Vai aparecer uma mensagem para você informando que aquele medicamento está descontinuado, para evitar que você prescreva aquele medicamento e daqui a pouco o seu paciente não encontre, né, e seja necessário retornar ali para poder gerar uma nova prescrição, ok? E outra questão importantíssima é a interação medicamentosa. No momento que você está informando aqui os medicamentos dentro dessa prescrição, existe alguma interação medicamentosa entre, né, esses medicamentos, haverá um alerta na tela, ele também vai gerar um alerta aqui no sininho e vai mostrar para você ali a referência científica, né, e o trecho que fala sobre aquela interação para que você decida, né, se você deseja prosseguir ou então fazer uma substituição por outro medicamento que não haja interação, ok? Interessante que você vai poder utilizar esse recurso aqui para prescrever medicamentos comuns e também medicamentos controlados, ok? Graças à RDC 1000 de 2025, permite que você também consegue prescrever, assinando digitalmente lá, medicamentos da receita azul e da receita amarela, ok? Quando são medicamentos com controle especial, o próprio sistema detecta automático e já gera essa impressão em 2 vias no formato exigido lá pela Anvisa, ok? Vamos lá então, se eu quero acrescentar um medicamento aqui manualmente dentro da minha plataforma, eu vou fazer uma busca, né? Por padrão, o próprio sistema já traz para mim aqui aqueles que eu mais prescrevi
ok? Então, ele já aparece com frequência aqui, já facilita a minha vida, né? Consigo clicar ali em cima do medicamento. Alguns medicamentos ele já oferece aqui, na grande maioria, né, dos medicamentos já fornece aqui uma posologia também, mas se você não quer utilizar essa posologia pré-definida, você pode cadastrar a sua escrevendo ali com um texto livre, ok? Aqui eu selecionei, posso também opcionalmente informar ali uma quantidade, né? Pode ser ali um frasco aqui, por exemplo, né? Então aqui também eu posso fazer outras buscas, né? Então, quero prescrever lá uma AS para o meu paciente, seleciono ali, ok? Defino a minha posologia e aqui eu estou acrescentando na minha prescrição, ok? Veja que agora eu vou acrescentar aqui um Rivotril, medicamento controlado. Veja que no momento que eu selecionei o Rivotril, ele já destacou para mim que é uma prescrição, um medicamento do tipo B1, né? E houve uma interação dele com a AS infantil, ok? Então, além dele ter alertado quem são esses itens que estão envolvidos nessa interação medicamentosa, eu posso clicar aqui, né, e tomar ciência do que se trata aquela interação medicamentosa, ok? Então, como eu comentei, né, ele traz aqui o trecho e traz a referência científica aqui do artigo, né, para você poder verificar. Você pode clicar aqui em remover, né, algum dos itens ali para poder definir, né, ou seguir assim mesmo, ok? Então, posso desmarcar aqui, tá tudo certo, ok? Posso inserir aqui medicamentos buscando pela forma ou pelo nome comercial também, consigo estar buscando, ok? Então é bem diversificado aqui, muito fácil de fazer essa busca. Ó, aqui eu gerei uma outra interação novamente, tá? Tudo certo? Uma vez que eu já coloquei quem são os medicamentos ali, eu posso optar se eu quero gerar essa prescrição apenas no formato digital, né, e daí assinar ela digitalmente, ou se eu quero simplesmente imprimir e assinar manualmente, ok? Como que eu vou fazer isso? Se eu quero assinar digitalmente, eu devo deixar marcadinho aqui em cima essa opção de assinatura digital. Então, oferecemos um leque diverso ali, bem diversificado, tá? De fornecedores de certificado digital que você pode estar utilizando. Daí você pode utilizar desde uma assinatura baseada em arquivo, como A1, A3, né, que você tenha já instalado no seu computador, quanto você pode utilizar também certificados em nuvem, ok? Inclusive aqui tem uma recomendação para quem é da medicina, né? Existe uma oferta gratuita, tá, pelo próprio CFM do certificado Vidas. Então, se você ainda não tem um certificado digital, eu recomendo, né, você optar por esse daqui, porque você não vai precisar estar pagando essa anuidade desse certificado separado. Tá? No próprio CFM, na própria anuidade do seu conselho, já está esse valor ali e você não vai pagar nada mais do que você já paga hoje, ok? Se você optar, por exemplo, assinar pelo Vidas, você marcaria o Vidas aqui e ele enviaria um código lá para o seu celular para você poder confirmar na área da notificação dele o código, né, e informar aqui no sistema. A partir do momento que você fez isso a primeira vez no dia, você pode configurar ali e definir para que nas próximas 12 horas ele não lhe pergunte mais e já saiba que as próximas assinaturas vão sair ali pelo Vidas, ok? Então, muito simples de trabalhar com isso. No meu caso aqui, eu vou deixar desmarcado porque eu vou querer imprimir, né, essa prescrição para me entregar ela de maneira física para o meu paciente. Então, meus medicamentos já estão aqui, eu clico aqui em gerar prescrição. Quando eu clico em gerar prescrição, eu ainda posso, né, se eu quiser assinar digitalmente, eu poderia estar marcando aqui, fazer assinatura, no meu caso eu deixei desmarcado. Por padrão, ele já oferece de enviar essa prescrição para o meu paciente utilizando SMS, ok? Nesse caso, esse SMS da prescrição, tá? Ele é gratuito. Por padrão, ele já vai trazer aqui o telefone celular do paciente. Esse telefone ele traz automático lá do cadastro, então quando a secretária faz o cadastro do paciente, né, já libera
já coloca o número ali e ele já aparece aqui para você. Mas você tem total liberdade de vir aqui e alterar o número do telefone de destino, se quiser confirmar com o paciente se é aquele número que ele utiliza, né? Ou também você pode desmarcar aqui, ó, não quero enviar uma cópia para ele, ok? Vou deixar marcado para enviar uma cópia digital mesmo, que eu vou imprimir apenas o meu físico, né? Feito isso, eu posso escolher também quantas vias eu quero fazer daquela minha prescrição. Como eu liberei aqui o receituário simples, ele já detectou automaticamente isso, ele já deixou marcado como uma via, ok? Depois eu clico aqui em enviar e imprimir. E aqui ele está confirmando se eu vou querer, né, fazer assinatura digital ou se eu quero imprimir. Para imprimir, então, eu devo selecionar aquela opção ali, vou assinar de outra forma. Ok? Feito isso, ele vai gerar para mim aqui uma área de pré-visualização da minha impressão. Ok? Ele já abre no seu próprio navegador, aqui, já mostrando como que vai ser essa prescrição. Se eu tivesse prescrito aqui, por exemplo, um antibiótico, já o layout aqui já ia aparecer diferente, ia aparecer o layout aquele já padrão da Anvisa. Você não vai precisar mais ficar comprando o bloquinho lá, aquele carbonado, né, para fazer essas prescrições, porque o próprio sistema já vai fazer em 2 vias. No nosso caso aqui, né, ele utilizou esse receituário simples mesmo. Essa prescrição aqui, quando o paciente recebe ela, também tem um QR Code, ele vai poder fazer leitura para ter acesso à versão digital dela, ok? Aqui ele tem uma mensagem vermelha dizendo que eu não assinei digitalmente, né? E realmente foi essa opção que a gente teve. O que eu recomendo para você aqui no momento dessa impressão? Se por acaso você vai imprimir num papel aquele comum receituário, que é o A5, que é a metade do 1 a 4, né? É importante, pelo menos na primeira vez que você for imprimir, no meu caso aqui eu não tenho impressora configurada no meu computador, mas se você tiver a sua impressora marcada aqui, em mais definições, mais configurações aqui da impressão, tem uma opção lá que você vai selecionar o tamanho do papel, ok? Então, se você sabe que você utiliza o papel pequeno, aquele A5, você tem que marcar aqui também para que o papel, a impressão se ajuste ao tamanho do seu papel. Se você imprimiu, viu que saiu torto, saiu grande demais ou pequeno demais, é porque está precisando fazer essa configuração ali, ok? Se você tiver alguma dúvida, claro, pode acionar aqui o nosso suporte que nós vamos ajudar você aí para ter a melhor experiência, né, utilizando esse recurso, ok? Aí você clicaria no imprimir aqui e pronto, né? Você já teria essa versão ali da prescrição, ok? Bom, depois eu fecho aqui em cima e fecho aqui novamente e agora eu tenho uma cópia dessa prescrição dentro do meu prontuário. Então isso é legal porque a próxima vez que eu for atender esse mesmo paciente, eu tenho ali um histórico das prescrições que eu emiti para ele, ok? Bom, Robertson, eu não quero que ele receba essa prescrição utilizando o SMS. Eu quero enviar para o WhatsApp. Posso? Sem problema nenhum. Na R-Clinic existe esse método aqui de envio por WhatsApp, ok? Então, se o WhatsApp da clínica já estiver configurado no sistema, vai ser legal porque quando você clicar aqui, ele vai utilizar o próprio WhatsApp da clínica para enviar a prescrição para esse paciente, ok? Então, tem várias formas de você poder entregar, seja imprimindo, seja enviando automaticamente por SMS, né, ou enviando pelo WhatsApp, ok? Então, desta maneira você vai fazer a emissão das suas prescrições. Eu vou voltar aqui na área de prescrição para mostrar que toda vez que eu for prescrever para aquele mesmo paciente, ele vai mostrar para mim aqui o histórico das últimas prescrições. Então, se eu quiser repetir aquela prescrição, basta eu clicar em cima dela, né? E olha só, ele já traz preenchido baseado na última que eu fiz. Então, algumas áreas, né, normalmente cardiologia, que acaba tendo lá todo um leque de uma prescrição longa para um paciente que ela é específica para ele, pode ficar tranquilo, porque não adiantaria você cadastrar lá um modelo de um protocolo, porque cada paciente tem o seu, né?
Então é bem tranquilo, porque é só entrar na área de prescrição e mandar repetir a prescrição anterior daquele paciente, ok? Ele trouxe aqui na tela, daí eu só clicaria aqui em gerar prescrição. E quando você tem uma prescrição aqui já na sua tela e você quer gravar como um protocolo para poder usar em outros pacientes, basta, né, já com os medicamentos preenchidos aqui, clicar em modelos, salvar prescrição como modelos. Daí aqui você informa o nomezinho para você lembrar depois como buscar essa prescrição e clica em salvar. Depois que você fez isso, você vai poder localizar para outros pacientes essa mesma prescrição aqui pelo nome dela. Tá? Outro detalhe, eu consigo prescrever fórmulas, né, além de medicamentos, utilizando esse sistema. Para isso, ou colocar qualquer texto, posso fazer, inclusive, até um atestado e gravar ele como modelo e usar como emissão de atestado aqui também, inclusive com assinatura digital. Tá? Para isso, basta eu clicar aqui em adicionar a prescrição. Quando você começa a escrever o texto aqui, ele vai oferecer para você essa opção aqui de adicionar um texto livre, ok? Ou, se for uma fórmula de manipulado, você vai poder clicar aqui em fórmula de manipulado, adicionar o texto livre da fórmula. Uma solicitação de exame, você consegue fazer a solicitação do exame também, né? E aqui é aquela questão que eu comentei, atestados, encaminhamento, dá para trabalhar com modelos aqui, tudo dentro dessa área da prescrição, ok? Olha só, adicionar um texto livre. Eu consigo, por exemplo, colocar aqui uma recomendação para o meu paciente, ok? Vamos colocar aqui, retornar em 60 dias para revisão, ok? Então, um texto livre, né, não é um medicamento ali e está aqui dentro do meu, no que eu vou enviar para o meu paciente, certo? Se eu quiser também modificar o layout do meu papel, eu também consigo. Por exemplo, se eu estou utilizando um papel timbrado da minha clínica, eu sei que eu já tenho lá em cima a marca da clínica, o meu nome, e eu quero imprimir e não quero que a impressão saia em cima daquele papel timbrado que eu tenho, eu consigo vir aqui configurar no sistema. Como que eu vou fazer isso? No momento que você está prescrevendo, tá, para um paciente qualquer, você vai clicar aqui em arquivo e opções de receituário. Uma vez que você está aqui na opção de receituário, vamos supor que você queira deixar uma margem superior, você pode inclusive medir lá na sua folha. Se você sabe que 5 centímetros são suficientes, né, você pode arrastar aqui, por exemplo, por 5 centímetros para aparecer lá o seu papel timbrado, né, para reservar um espaço aqui. Se tiver no lado esquerdo também algum espaço que você quer, também pode configurar. A mesma forma se tiver algum rodapé lá no seu documento. Ele sabe que ele vai imprimir nesta área aqui, ok? Claro que aqui eu estou vendo para um receituário simples, se for um receituário especial, eu também posso fazer a minha configuração aqui. E na hora da impressão ele sabe se é simples ou se é especial, de acordo com o medicamento que você prescreveu ali, certo? Outras configurações que podem ser feitas, né? Eu posso, por exemplo, alterar o tamanho da fonte. O tamanho padrão é 14, eu quero aumentar um pouquinho, colocar um tamanho 16, ou alterar o tipo de fonte, né? Também é possível. O espaçamento entre um medicamento e outro está muito amontoado aqui, quero deixar mais espaçado, consigo fazer alteração, né? Eu quero que mostre o nome do paciente, deixo marcado aqui em on. Não quero, posso desmarcar ali também para não aparecer aquele nome, tá, do lado do nome do paciente. Nome do fabricante. Alguns médicos não gostam de que apareça o nome do fabricante junto com aquele medicamento, ok? Então, o que eu vou fazer? Se eu deixar desmarcado aqui, colocar em off, ele vai aparecer aqui o medicamento, mas não vai mostrar quem é o fabricante, ok? Posso definir se a data eu quero colocar lá em cima, ou quero colocar no rodapé, ou não quero mostrar data, né? Se eu quero colocar algum separador entre o nome e a unidade do item, né? Pode ser linha ou pode ser um pontilhado, eu posso configurar aqui. Toda essa configuração que eu fiz aqui, no momento que eu salvar, todas as próximas prescrições já vai sair daquele jeito ali. Então eu vou configurar isso aí uma vez apenas, ok?
Feito isso, bastaria vir aqui para gerar a minha prescrição novamente, né, com esses medicamentos. E daí segue o mesmo padrão aqui. Se eu não quero assinar digitalmente, né, ele vai gerar para mim aqui a pré-visualização e você vai ver que ele já vai deixar aquelas margens que a gente deixou definidas lá para poder imprimir certinho no seu modelo de papel timbrado, ok? Então, como você pode ver, é bem simples. Claro que aqui eu precisei me estender, né, para mostrar mais detalhes do que pode ser feito, mas isso aqui agiliza muito o seu trabalho de emissão dessas prescrições durante o atendimento, porque é muito mais rápido. Você pode, né, daqui a pouco, se livrar do papel, utilizando apenas ali as prescrições com certificado digital, tá? E você pode estar curioso aí, pensando, mas como é que fica lá o paciente? Como é que ele recebe, né? Então, no link que ele vai receber, quando ele clicar em cima, ele vai ter esta experiência aqui que eu estou demonstrando, ok? No celular dele vai aparecer que ele recebeu lá uma prescrição no medicamento. Se o medicamento não foi assinado digitalmente, então, obviamente, né, o próprio aplicativo vai avisar que foi o nosso caso. Mas se você assinou lá, daí seria uma outra experiência aqui, aparecer verdinho, que está assinado, ok? Vai aparecer aqui quem são os medicamentos. Ele pode baixar essa receita, inclusive, ou ver mais detalhes. Isso aqui ele vai apresentar lá para o farmacêutico poder fazer a baixa, tá? Inclusive, se você prescrever o medicamento lá do receituário azul ou do amarelo, o farmacêutico vai ter todo um protocolo lá para poder fazer esse registro lá na Anvisa, tá? Para que aquela receita não seja utilizada mais de uma vez, tá? Então, tem todo um controle, né? Recomendo, se você ainda não tem conhecimento da RDC 1000 de 2025, recomendo você pesquisar sobre ela, tá? Porque lá está especificado como que funciona esse processo, né? E qual segurança disso, certo? E aqui também o paciente pode, né, clicar no medicamento, verificar qual a farmácia mais próxima, né, que tem aquele medicamento ali, fazer orçamento também, certo? Então, muito simples, né? Melhora muito essa parte da prescrição. Para o paciente também é melhor, é menos papel que ele vai estar levando, tem o formato digital, muito mais fácil, muito menos risco de perder, né? Que você também pode fazer o seu reenvio aqui pelo próprio sistema, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte que nós vamos ajudar você a fazer essa configuração. Até a próxima!